Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus sejam sobre a vida dos irmãos, sobre sua família. Unimos agora vários lares em adoração ao Senhor e eu queria convidar você a uma atenção cuidadosa agora para esse tempo de adoração, de reverência ao Senhor. Participe dos louvores, recite com os textos bíblicos, envolva-se na adoração. Estamos vivendo um tempo ainda muito difícil no nosso Brasil, com praticamente 30 mil pessoas que morreram da Covid-19. Essa semana também sepultamos uma querida irmã nossa, irmã Hermínia Resquier, que também foi acometida deste mal. Deus console os familiares e a nossa alegria é saber que ela está com Jesus. Estamos neste mês de maio comemorando o mês da família, mas nós, na verdade, vamos comemorar ao longo deste tempo em que estamos aqui em quarentena. Sempre vamos trazer uma palavra para a família. Mas para marcar esse dia, no final desse vídeo, vocês vão assistir uma música com várias famílias aparecendo, louvando ao Senhor. Então começamos este culto com uma bênção. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome,
convido a todos neste momento para que façamos juntos, em uníssono, a leitura de um texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, dos versos 3 ao verso 10. Leiamos todos juntos. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vamos cantar todos juntos o hino Preciosa a Graça de Jesus. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo graça, então, meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação, a graça dom de Deus. Eu salvo e salvo, agora irei ao santo lar do Nestes dias cheios de confusão, nestas noites de tristeza e dor,
em angústia está, gemendo sem ver solução. Desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pago foi ser feliz. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Lá na prisão o ruído surge, tu já ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura e te abraça e te diz com amor, ser feliz. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver. A vitória, no entanto, terás. Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Boa noite, irmãos, dando continuidade a este culto que estamos agora prestando ao Senhor. Queremos fazer desses poucos minutos momento da nossa intercessão, momento em que abrimos os nossos corações e derramamos diante do Senhor os nossos pleitos, as nossas ansiedades, os nossos temores. Então eu gostaria que, se porventura você puder, se colocasse em pé e se unisse a mim nesta oração de intercessão. Vamos orar? Deus, Senhor de nossas vidas, soberano, estamos aqui diante do Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor tem o poder de mudar todas as coisas. Nas tuas mãos, Senhor, está o fazer e o efetuar. Por isso estamos
humildemente diante do Senhor, dizendo: Pai, venha ao nosso socorro. Senhor, venha, Senhor, aliviar esse momento tão terrível que estamos passando. Momentos de dor, momentos de perdas, momentos de fome, momentos de desesperança, momentos de conflitos. Ó Deus, isso tudo tem sido gerado por conta dessa pandemia. E neste momento estamos aqui diante do Senhor, como igreja tua, unindo os nossos corações e pensamentos para dizer para o Senhor: haja, Senhor, o mais breve possível sobre todas essas coisas. Eu sei que tu tens um plano, Pai. Existe um propósito em tudo isso, senão o Senhor não permitiria. Se isso está acontecendo, não por tua causa, mas por propósito que o Senhor tem com todas essas coisas, e nós cremos nisso. Tenho certeza que sairemos diferente de tudo e de tudo que nós éramos. Por isso, Senhor, que nós recebamos esse tempo com serenidade, equilíbrio, para passarmos por este vale e chegar ao final, sabendo que temos a vitória e somos melhores diante dos teus olhos, ó Pai. Deus, mas neste momento eu me junto aos nossos irmãos para lembrar das pessoas que estão sofrendo dentro dos hospitais. Muitos são nossos irmãos também e queremos te pedir que o Senhor possa trazer paz sobre essas vidas que ali estão, alívio, Senhor, sobre essas vidas e, sobretudo, esperança e cura. Deus, também haja sobre as vidas dos profissionais da saúde, sejam eles quais setores são, Senhor, mas são pessoas que já estão tremendamente esgotadas, às vezes até sem esperança, mas eu peço, redobre a energia, a força, a vitalidade dessas pessoas e a imunidade também, ó Pai. O Senhor pode todas as coisas. Senhor, peço também pelos lares que hoje estão isolados. Isso, Senhor, possivelmente pode estar causando algum tipo de conflito dentro dos lares, das casas. Não sabemos quais são esses conflitos, mas possivelmente tenhamos pessoas com depressão, pessoas sozinhas, pessoas sem esperança, relacionamentos que estão sendo destroçados, ó Pai, por faltar paciência, tolerância, humildade neste momento, onde estamos ali dentro das nossas casas, isolados. Sobre essas pessoas que estão vivendo esses dramas, Senhor, que a tua mão seja sobre eles, que a tua mão possa trazer consolo, trazer cura de alma, trazer humildade, quebrantamento, trazer esperança, trazer alegria, Deus. Senhor, estamos vivendo um momento que é tão difícil e ainda viver todos esses dramas dentro dos nossos lares é muito mais difícil, Pai. Por isso, rogamos ao Senhor que venha ao nosso encontro, que venha trazendo alívio, esperança, transformação, para que possamos viver dias mais agradáveis, mais serenos dentro de nossas casas. Também lembro, Senhor, das pessoas que estão com dificuldade de ter o seu alimento, da perda do emprego, da perspectiva de futuro. Deus, queremos colocar tudo em tuas mãos, não sabemos como tu irás agir, mas cremos, Senhor, por fé, que o Senhor cuidará de nós. Por isso entregamos tudo em tuas mãos. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Passo a
guiados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Amados irmãos, meditemos na palavra de Deus. Começamos no domingo passado a estudar sobre o assunto temor e tremor. Falamos naquele primeiro momento que o remédio para esta pandemia é tremer diante de Deus. Antes de qualquer medida de isolamento e de medicamentos, tratamento ou vacina, naturalmente importantes, primeiro precisamos aprender a temer e tremer diante de Deus. Usamos a narrativa de Moisés em Êxodo 9, exortando a Faraó que temia Deus, o Deus de Israel, quando uma praga vinha, e logo destemia quando esta praga passava. Faraó e parte dos seus conselheiros temiam apenas provisoriamente, momentaneamente, eu diria interessadamente, para ficarem livres das pragas, como muitos hoje. Por isso Moisés disse firmemente a Faraó que ele precisava muito mais do que ter medo, aprender a tremer diante de Deus, para que as pragas não precisassem mais voltar. Hoje quero meditar sobre áreas da vida de todos os seres humanos, principalmente dos cristãos, em que temor e tremor são absolutamente necessários. Por isso, o tema da meditação de hoje é onde temer e tremer são imprescindíveis. Onde eles são imprescindíveis? Meus irmãos, a maior herança que podemos deixar aos nossos filhos não são bens materiais, mas o temor verdadeiro do Senhor, e que aprendam e saibam tremer diante de Deus. Não ter medo dele, mas respeitá-lo e honrá-lo. A maior bênção para o nosso casamento é vivê-lo no temor do Senhor. Que bom seria para o nosso lar se cada cônjuge temesse e tremesse diante de Deus. Nas Escrituras, vemos a expressão temer e tremer aparecendo várias vezes e destacando-se pelas 6 áreas importantes da nossa vida espiritual e social, onde o temer e tremer são imprescindíveis para que sejamos abençoados e tenhamos vitórias. Refletirei sobre 3 delas nesta palavra e nas outras 3 na próxima meditação. A primeira área em que Deus tem o temor ou o temer e o tremer como imprescindíveis é na leitura e meditação da sua palavra. Isaías 66, verso 5 diz: ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante de sua palavra. Quando seguimos inadequadamente as Escrituras sagradas, ou quando a interpretamos distorcendo o seu sentido original para atender os nossos interesses, demonstramos falta de temor e tremor para com a palavra de Deus. Só conseguem ler, interpretar e obedecer a Bíblia de maneira esperada pelo Senhor quem o faz com tremor e temor. Muitos estão vivendo uma vida distante da vontade de Deus, porque o temor e o tremor da sua palavra não estão neles. Vários textos bíblicos mostram
que a palavra temor está associada ou utilizada para fazer referência à palavra de Deus. Vou citar apenas alguns textos como exemplo. Por exemplo, Salmo 119, verso 38. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao seu temor. Palavra que é confirmada com uma atitude de temor. Salmo 19, verso 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, justos juntamente. Palavra que permanece para sempre. Provérbios capítulo 14, verso 26. No temor do Senhor há firme confiança. Ele será um refúgio para seus filhos. Que bom seria se todos os pais levassem a sério o fato de que seus filhos estão abrigados e refugiados, bem seguros, quando têm respeito reverente à palavra de Deus e fazem dela o referencial para suas vidas como firme confiança. Salmo 34, 11 diz: Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Não podemos deixar de ler e ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos, nossas crianças, para que cresçam no temor e tremor do Senhor. A segunda área que Deus tem o temer e o tremer como imprescindíveis é na adoração e no serviço a Ele. Salmo 96, verso 9 diz: Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Infelizmente, isto não tem acontecido com a maioria dos habitantes da terra. E por isso estamos colhendo os frutos desta falta de tremor. Às vezes não acontece nem com alguns dos que são filhos de Deus. O que costumo perceber, infelizmente, nestas pessoas, nos nossos irmãos, é uma irreverência, um descaso, uma falta de respeito para com a adoração do Senhor. Felizmente, não uma maioria, mas uma minoria. Alguns vêm à casa do Senhor a adorar com os irmãos, não quando podem, mas quando querem. Na hora, com a roupa e com a atitude que querem, muitas vezes inadequadas. Salmo 2, verso 11 diz: Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Várias pessoas servem ao Senhor sem temor e fazem a obra do Senhor com pouca dedicação e sem dar o seu melhor. Isto quando fazem algo. Alguns dizem estar adorando a Deus, mas suas vidas não têm correspondido como o que cantam e com o que falam. Adoram a Deus sem tremor e temor e não sabem do risco que estão correndo. Não têm responsabilidade com a palavra, não têm compromisso com o sustento da Igreja de Jesus, não têm ou têm pouco interesse em aprender mais dos ensinos da palavra de Deus. O nível de temor e tremor do Senhor afeta diretamente o nível e a qualidade espiritual de nossa adoração e do nosso serviço a Deus. Aqui, irmãos, a palavra não é somente para os que estão à frente, cantando, orando ou pregando. Fala também aos que estão no auditório, que cantam, oram e ouvem a ministração da palavra. Salmo 111, verso 10 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Nosso louvor permanece para sempre se o temor do Senhor estiver em nosso coração. Se não estiver, nossos louvores e adoração, eles serão frívolos, sem valor para Deus, ainda que bonitos e espetaculares para os homens. Muitos irmãos estão tendo mais medo e pavor do vírus e dos homens do que temor e temor de Deus. Alguém disse, acertadamente, temeremos muito mais ao homem quando tememos pouco a Deus.
Alguns se esforçam para não deixar de pagar os seus compromissos financeiros, o que é certo, porque temem as ações dos homens e das instituições, mas não se importam em devolver o dízimo do Senhor, porque não confiam nem temem suficientemente a Deus para fazê-lo, e demonstram com isso não se importarem com a casa do Senhor. Perguntaram a um corajoso líder cristão alemão no tempo da Segunda Guerra Mundial se ele não temia a Hitler. Ele respondeu que sim e concluiu: mas temo muito mais a Deus. Isaías capítulo 29, verso 13 diz: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Constroem estas pessoas, como diz o profeta, constroem suas próprias interpretações para fazerem o que querem e como querem em sua adoração e no serviço e no sustento do reino de Deus, sem qualquer temor. A terceira área que Deus tem o temer e o tremer como imprescindíveis é na nossa luta contra o pecado. Êxodo capítulo 20, versos 18 e 20 diz: vendo-se o povo diante de trovões e relâmpagos, e do som de trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. Verso 20. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Há outras coisas preciosas neste versículo que meditarei em outra ocasião. Aqui quero destacar apenas o final do verso 20. Para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. É o temor, e muito mais o tremor do Senhor, que nos ajuda a não vivermos pecando. Assim como temos medo do Covid-19, isso é normal, para nos prevenir e de nos contaminar nesta pandemia. Precisamos do temor e do tremor do Senhor, também como um anticorpo para não permitir que o vírus do pecado se alastre em nós e mate para sempre nossa vida espiritual, como está fazendo com milhões. O novo coronavírus pode matar o corpo, mas o vírus do pecado pode matar eternamente o corpo e a alma ou o espírito. O temor de Deus é a nossa imunidade contra o pecado. Se baixarmos nossa imunidade, cairemos na tentação e viveremos pecando. Quanto mais temor, menos pecado. Quanto menos temor, mais pecado. O temor nos afasta do pecado por um tempo, mas o tremer nos mantém longe da iniquidade. Provérbios capítulo 9, verso 10 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento, ou prudência, em outra versão. O temor de Deus nos faz ser sábios. Como Ele, tomamos decisões certas. Com Ele, evitamos o erro, pois nos faz ser prudentes, nos faz perceber as artimanhas da carne e de Satanás. Provérbios capítulo 14, verso 27 diz que o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços de morte. Muitas vezes, por falta de temor ou de tremor, e nos deixamos prender pelos laços da morte. Esses laços do pecado levam à morte de nossa vida de santidade e apressam também a nossa morte física. Provérbios 16, 6 diz: pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado.
Graças ao Senhor, temos a sua misericórdia para nos socorrer e perdoar nossas iniquidades. Mas se tivéssemos mais temor do Senhor, não precisaríamos abusar tanto da misericórdia divina. Portanto, meus queridos irmãos, mantenhamos o temor e o tremor do Senhor em alta, seja na leitura e obediência de sua palavra, na adoração e no serviço a Ele, no combate ferrenho contra o vírus do pecado que quer enfermar nossa alma. Sem temor e tremor, nestas áreas e nas outras 3 que apresentarei no próximo culto, nossos esforços serão em vão e Deus não conseguirá abençoar nossa vida. Que o bom Deus nos ajude a aprender dia a dia a temer e tremer diante dele, na compreensão e obediência à sua palavra, na verdadeira adoração e serviço a ele e na vitória contra o pecado. Amém. Assistam agora, meus irmãos, um vídeo idealizado pelo Edmilson Antunes e editado pelo Bruno Lima, gravado a muitas mãos pelos membros do Ministério de Adoração e Música da Igreja, com suas famílias, cantando a bonita música Oração de Abacuque, de autoria do Edmilson. Louvamos a Deus pelo esforço de todos. Aplaudindo ao Senhor. Figueira não floresça, nem que a vide dê seu fruto, e o produto da oliveira falte para o meu lar. Mesmo que os campos não produzam nenhuma semente para colher, os rebanhos sem ovelhas e o gado a morrer, todavia alegrarei-me no meu Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Todavia alegrarei-me no meu Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele me guardará os meus pés. Jeová é o meu refúgio, não vacilarei quando caminhar. Os obreiros vão clamar, os montes vão tremer, do abismo vem a voz. Mesmo que a figueira não floresça, nem a vide dê seu fruto, e o produto da oliveira falte para o meu lar. Mesmo que os campos não produzam nenhuma semente para colher, e os rebanhos sem ovelhas e o gado a morrer, todavia alegrarei-me no meu Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Todavia alegrarei-me no meu Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele me guardará
vem a voz do Senhor Deus, do Senhor Deus, meu Senhor, do Senhor Deus, do Senhor Deus, meu Senhor, do Senhor Deus, do Senhor Deus, meu Senhor. Encerramos, portanto, o nosso culto comunitário, mas a nossa adoração ao Senhor continuará todo dia, toda hora, porque Deus está presente e em todas as coisas devemos glorificá-lo. Eu quero desejar que você tenha uma semana abençoada, uma semana de alegria, de vitórias, de saúde, que Deus esteja cuidando da sua família e abençoe seu coração, sua alma, seus queridos. Com a bênção araônica, encerro este culto. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que Deus sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.